para o seu coração, que se encontra no segundo livro de Reis, do capítulo 3, do versículo 17 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e os vossos gados e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificarei com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Esta é uma passagem que fala sobre o reinado de Jorão. Jorão era filho de Acabe, e eu acredito que a maioria das pessoas que estão me ouvindo sabe que Acabe e Jezabel, eles não tiveram uma boa fama no seu reinado. Eles eram pessoas idólatras, eles adoravam vários deuses, eles desacreditavam do Deus de Israel, eles zombavam dos profetas de Israel. E quando Acabe veio a falecer, a palavra fala que o Jorão, ele começou a reinar sobre Israel. Ele começou a reinar no mesmo lugar onde o pai reinava, em Samaria. E no 18º ano que Josafá, havia o rei de Israel, que era Jorão, e havia também o rei de Judá, que era Josafá. O reino, vocês sabem que depois que Salomão morreu, o reino foi dividido em dois: reino norte e reino sul, reino de Israel e reino de Judá. Josafá, ele reinava, ele era o rei de Judá. E Jorão, filho de Acabe, começou. Quando Josafá já estava no 18º ano do seu reinado, o filho vem e começa a reinar no lugar de Acabe. Porém, a palavra fala que o pai, e a sua mãe, Jezabel, eles levantavam colunas a Baal, mas pelo menos o filho de Acabe, ele tinha algo com ele. Ele pegou e tirou essas colunas de Baal que o pai dele havia feito. Mas ele ainda tinha um coração voltado para a idolatria. Então, ele aderiu aos mesmos pecados que seu pai, que a família dele havia feito e pecado contra Deus. Então, ele não se apartou como deveria se apartar do mal. Só que houve uma coisa que aconteceu muito grave naquela época. Jorão, o filho de Acabe, quando ele assumiu o reinado do pai, havia o rei chamado Mesa. Ele era o rei dos Moabitas. E a palavra fala que este homem, ele era criador de gado. Ele pagava sempre o seu tributo ao rei de Israel, que era Acabe. E a palavra de Deus fala que o tributo que esse homem pagava não era nada barato. Ele pegava 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros, e ele trazia ao rei Acabe. Esse era o tributo que o rei de Moabe tinha com Acabe. Só que quando Acabe morreu, ele se sentiu revoltado, ele se sentiu lesado. E ele começou a se levantar contra o rei de Israel, contra o filho de Acabe, Jorão. Por isso, quando Jorão ficou sabendo da revolta de Mesa, rei dos Moabitas, contra ele, contra Israel, contra o povo de Samaria, ele logo se levantou e não aceitou, porque o tributo dele, o que ele pagava, era de importância para ele, porque era grande a quantia, a soma que aquele homem depositava naquele reino. Aí ele tem uma ideia, ele vai lá e manda dizer a Josafá. Jorão, filho de Acabe, manda dar um recado a Josafá. E diz assim: olha, o rei de Moabe, Josafá, ele se revoltou contra mim. E eu quero ir à guerra com ele, mas eu tenho uma pergunta para fazer com você. Você quer ir comigo contra o rei de Moabe? Aí Josafá, ele fala: não, subirei. Eu serei como tu és.
o meu povo com o teu povo, os meus cavalos com os teus cavalos. Aí Jorão, ele olha para Josafá, né, e pergunta assim, mas por qual caminho nós subiremos? Presta atenção o que Deus vai falar com você nesse dia. Por qual caminho nós subiremos? Ou seja, eles decidiram ir lutar contra o rei de Moabe. Jorão decidiu lutar, chamou Josafá, só que havia uma diferença. Josafá era um homem temente a Deus e Jorão não. Só que Jorão queria ir contra Mesa porque ele estava determinado a ganhar. Ele sabia que quanto mais aliados ele tivesse, mais chance ele teria sobre Mesa, os moabitas. Então ele pergunta para Josafá, Josafá, por qual caminho é que nós subiremos? E Josafá responde, vamos subir pelo caminho do deserto de Edom. Eles foram, a palavra não mostra que eles consultaram a Deus, a palavra não fala que Josafá perguntou a Deus se podia ir com Jorão, não. A palavra só fala que Jorão consultou Josafá, pediu para que ele fosse com ele lutar contra os moabitas e perguntou por qual caminho eles deveriam ir. Josafá falou, vamos pelo caminho, pelo deserto de Edom. Já fala a palavra deserto, não é fácil. Caminho que se não tiver, não é, sabedoria, se não tiver conhecimento por onde passar, pode morrer no caminho. Mas nós vamos pelo caminho do deserto de Edom. Então eles partiram. E não foi só o rei Josafá, não foi só o rei Jorão, mas a palavra fala que também o rei de Edom, ele foi ajudá-los contra os moabitas. Só que eles não imaginavam que a caminhada fosse mais longa do que aquilo que eles tinham planeado. E após 7 dias de marcha, a palavra fala que não havia água, nem para o exército, nem para o gado, nem para os animais que estavam com ele. Aí Jorão já se revolta contra Deus. Ele fala, olha, o Senhor, ele nos chamou, nós os 3 reis, eu tenho certeza que foi para entregar nas mãos dos de Moabe. Porque nós estamos 7 dias depois de uma caminhada e não temos água. E você sabe, se você não tem água, né, você precisa de água para o teu corpo sobreviver. Os animais precisam de água para sobreviver. Então, se o meu corpo não tem água, eu desfaleço. E ao desfalecer, eu venho morrer. E Jorão, ele sabia que se não aparecesse água, morreria eles, morreria os servos, morreria os animais. Então a mentalidade dele foi, olha, nós viemos, passamos pelo deserto de Edom, estamos passando pelo deserto de Edom, já tem 7 dias que estamos nessa caminhada e não encontramos água. O que nós iremos fazer? Porque o que eu acho é que Deus nos trouxe aqui para nos matar, para nos entregar nas mãos de Moabe. Aí Josafá, temente a Deus, ele olha assim para aquele povo e fala assim, mas não há aqui algum profeta do Senhor que possamos consultar o Senhor para saber o que ele tem para nós? Se eles tivessem feito isso antes, eles não teriam passado por essa situação que eles estavam passando. Se Josafá tivesse consultado a Deus se poderia ir com Jorão e por qual caminho deveria ir, eles não teriam passado por esse momento tão complicado de vida e morte que eles estavam passando. Em tudo nós devemos apresentar diante de Deus as nossas escolhas, as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Não é metade, não. É tudo. Em tudo nós devemos apresentar a Deus aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Jorão desejava lutar contra os moabitas. Josafá aceitou o convite de Jorão, mas Josafá não teve discernimento para perguntar a Deus por qual caminho nós subiremos. Porque quando Jorão perguntou, ele já decidiu no coração dele, nós passaremos pelo caminho do deserto de Edom. Ou a resposta dele deveria ser, eu vou consultar ao Senhor e depois eu vou falar para você por qual caminho nós deveremos ir. Sabe qual é o nosso problema? É que só nós lembramos de Deus quando nós já estamos no deserto, na beira da morte. Nós só lembramos de Deus quando a coisa está apertada, quando a corda está no pescoço e nós não sabemos para onde ir.
Se em todos os momentos nós lembrássemos de Deus, a vida não corria tão dificilmente como tem corrido para muitas pessoas. Porque se tem uma coisa que Deus ele se agrada, é de quem o consulte em tudo. Em tudo. Vou fazer uma faculdade, vou consultar a Deus. Vou casar, vou consultar a Deus. Vou mudar de país, vou consultar a Deus. Vou ajudar uma pessoa, vou perguntar a Deus se é da vontade dele. Aí Josafá quer ajudar Jorão, porque é rei, né? Não quer se levantar contra rei, porque faz parte do mesmo país dele. Vou me levantar para ajudá-lo, mas não sabendo ele que muitas vezes a escolha, como a palavra fala, que caminhos que parecem até ser bom diante dos olhos dos homens, são caminhos de morte. E o caminho que Jorão havia escolhido, por decisão de Josafá, também era caminho de morte. Se Josafá tivesse apresentado as suas petições diante do Deus de Israel, Deus havia o orientado antes, e eles não precisariam caminhar 7 dias e deixar chegar no limite do limite, para entender que só Deus é que conhece os nossos caminhos. É só Deus que pode nos levar na direção certa. É só Deus que pode nos levar, nos livrar dos desertos da vida. Aí Josafá lembra que existe um Deus em Israel que ouve e nos responde. E ele olha para aquele povo e pergunta assim: olha, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Não há aqui um profeta? Sabe, quando você está em dúvida e você quer ouvir uma palavra, uma mensagem de Deus, porque você fala: Deus, eu preciso de uma confirmação do Senhor. E Deus fala, Deus usa, Deus te orienta. Era a mesma coisa Josafá. Eu preciso de uma orientação de Deus, porque eu não quero dar mais nenhum passo se Deus não mandar eu ir. Eu não quero dar nenhum mais passo se Deus não for comigo. Aí levanta um servo do rei de Jorão, o rei de Israel, e fala assim: olha, tem Eliseu, eu conheço Eliseu, e ele ajudava o profeta Elias, homem muito conhecido e respeitado. Aí Josafá olha para o servo e fala assim: então, se ele foi ajudante do profeta Elias, está com ele a palavra do Senhor. Então, o rei Jorão, Josafá e o rei de Edom, eles desceram e foi ter com Eliseu. Quando Eliseu viu o filho de Acabe, Jorão, Eliseu se revoltou, porque já sabia a fama dos pais e também sabia a fama do filho. E Eliseu olha para Jorão e fala assim: mas que eu tenho contigo? O que eu tenho contigo? Ou seja, eu não te devo nada. Porque vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque a idolatria que eles implantaram dentro de Israel, que colocaram no coração do povo de Israel, tudo culpa do pai e da mãe. E o filho, em vez de quebrar isso, o filho ainda continuava com essa idolatria. E Eliseu, homem profeta de Deus, fala: eu não tenho nada contigo. O que eu tenho a ver contigo? Vai nos profetas do teu pai, vai consultar eles. Não são eles bons? Não são eles os verdadeiros? Aí Eliseu fala: olha, rei de Israel, eu só vou te responder tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não te daria atenção e nem te contemplaria. É triste isso, né? Mas é a realidade. Há muitas coisas que muitas pessoas elas respeitam, não, às vezes nem é por causa do seu marido, nem é por causa da sua esposa. Às vezes é porque você é que paga um preço. Josafá ele era servo de Deus e por causa de Josafá é que Eliseu respeitou Jorão. Muitas vezes pessoas nos respeitam por causa da oração de outra pessoa, do comportamento de outra pessoa. Jorão só foi respeitado por Eliseu porque Eliseu sabia que Josafá estava com ele e Josafá era homem de Deus. As pessoas elas nos respeitam pelo nosso comportamento. Elas nos respeitam pela forma de nós agirmos. Não queremos e nem devemos exigir de alguém algo que nós não oferecemos.
todo respeito é recíproco. Se eu quero respeito, eu tenho que dar respeito. Se eu quero que as pessoas sejam educadas comigo, eu também tenho que ser educada com as pessoas. Se eu quero receber amor, eu tenho que doar amor. É como se você dá um presente para uma pessoa. Às vezes você dá um presente e você não quer nada em troca, mas aquela pessoa, por ser favorável, por ser amorosa, ela vai te oferecer futuramente algo melhor ainda do que aquilo que você ofereceu a ela. O amor, ele é recíproco. A educação, tudo aquilo que eu faço pelo meu próximo, volta para mim. Querendo ou não, vai voltar para mim. Jorão, ele queria receber de Eliseu aquilo que ele nunca ofereceu, o temor a Deus. E Eliseu, como homem de Deus, ele não servia aos homens, ele servia a Deus. E ele disse, vai com os profetas do teu pai. Vai buscar os profetas do teu pai. Não é teu pai e tua mãe não dizia que eles que eram os verdadeiros profetas? Por que você veio a mim consultar ao Senhor? Então, Josafá, ele só ouviu a voz de Deus porque ele tinha temor a Deus. Porque a palavra fala que aquele que se aproxima de Deus, aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que ele existe. Josafá, ele cria, mas Jorão não. Porque se ele cresce, ele tinha destruído toda a iniquidade daquele povo, toda a idolatria daquele povo que servia, todos os profetas de Baal, Jorão tinha lançado por terra, lançado mão desse povo. Mas Jorão continuava com a mesma idolatria. Então, aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que ele existe. Aproximar de Deus é saber que ele está comigo. Aproximar-se de Deus é saber que ele trabalha por mim. E Josafá sabia que Deus trabalhava pelo povo de Israel. Josafá sabia que ele era o mesmo Deus de promessas, Deus de aliança, que havia feito uma aliança com os pais no passado. Aí Eliseu olha para eles e fala assim, olha, primeiro, antes de tudo, traz-me um tangedor, traz um instrumentista. Ele começou a cantar, a tocar. Aí quando o tangedor tocava, a palavra fala que veio o poder de Deus sobre Eliseu. Por isso que eu falo, a música ela tem uma influência muito grande sobre a nossa mente. A música tem uma influência muito grande. Quando você ouve músicas tristes, quando você está triste, você fica ainda mais depressivo. Quando você ouve músicas agitadas, né, aquela batidão, como se diz, parece que você você fica eufórico. A música ela tem uma influência muito grande sobre a nossa mente. Por isso que a gente tem que ter atenção naquilo que nós ouvimos. Aí Eliseu vai e pede para trazer esse tangedor. Esse tangedor começa a tocar aquele instrumento. E de repente, a palavra fala que veio o poder de Deus sobre Eliseu. Você pode ver quando você está triste, você coloca um hino de Deus, você sente a presença de Deus aonde você está. Quando você está desanimado, sem esperança de nada, aí você põe lá aquele hino. Você nem sabe que letra é, mas você está ali interessado em ouvi-lo. Aí, de repente, você sente o Espírito Santo de Deus falando com você através daquele hino. A música, ela tem um efeito muito grande no nosso ser. Até porque Lucifer, a palavra fala que ele era regente do coro de Deus. Ele regia o coral. Então, a música tem um efeito sobrenatural. Então, você tem que entender que tudo aquilo que você coloca na mente vai entrar para o teu coração. Vai entrar para dentro de você e vai fazer morada. Então aquele tangedor começou a tocar e o Espírito de Deus, ele se apoderou de Eliseu e Eliseu começou a profetizar. Aí foi a parte que eu li para você do capítulo 3, do versículo 17. Assim diz o Senhor. E quando entra esse diz o Senhor, quer dizer, vai ser assim, como eu falei, vai acontecer. Não, mas está dando tudo errado. Está dando tudo errado. Os animais estão com sede, nós estamos com sede, 7 dias andando no deserto, está tudo errado. Aí entra, assim diz o Senhor. E quando entra o diz o Senhor, quer dizer, é minha palavra. Fui eu que falei. Fui eu que mandei a palavra. Não retrocederá vazia, antes fará tudo aquilo que me apraz.
Deus está dizendo para você, quando entra o meu diz, fica tranquilo, porque nenhuma mão pode invalidar aquilo que eu falei que irei fazer. Quando entra o assim diz o Senhor, fica tranquilo, porque é Deus que está falando com você. É Deus que está sustentando você. É Deus que está te tirando do vale. E é Deus que está te levando para o alto, para as montanhas. Sabe o que é, aquele momento que você fala assim, não, deu tudo errado. Tudo aquilo que eu não queria, tudo aquilo que eu não desejei veio sobre mim. Tudo aquilo que eu não esperava me aconteceu. Mas havia uma palavra lá atrás, não esqueça da palavra. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E se Deus falou com você, Ele é fiel para cumprir até o fim a palavra dele. Antes não tinha entrado a palavra. Antes Deus não tinha falado com nenhum daqueles reis. Mas quando Eliseu profetizava, entrou assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E quando o Senhor fala, acontece. E quando o Senhor fala, ninguém pode invalidar. Entendeu? Aí Eliseu, pelo Espírito de Deus, profetiza. Assim diz o Senhor. Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Como assim? Chuva? No tempo de Acabe, houve uma seca por causa de uma palavra do profeta Elias. Só choveu depois de 3 anos e 6 meses, porque o Senhor disse a Elias, vai e diz a Acabe, que prepara, aparelha o carro, porque eu vou mandar chuva. Estás a ver o diz, Senhor? Quando o Senhor fala, acontece. Por que está tão aí duvidoso no coração? Por que está com tanta incerteza dentro da alma? Por que está com tanta incerteza dentro do espírito? Porque acha que não vai acontecer, porque acha que tudo aquilo que você sonhou não está acontecendo. Deus está dizendo para você, eu disse, há uma palavra liberada sobre você. Aí Eliseu profetiza. Está vendo esse deserto? Fazei nele vale. Covas. Covas. Cava. Cava. Aonde você está? Cava. Eu não sei onde você está. Eu não sei em qual deserto que você está. Eles estavam no deserto de Edom. Eles estavam lá já 7 dias. Eu não sei quantos dias você está nesse deserto. A palavra fala assim, fazei covas. A palavra não fala, Deus vai fazer covas. Não, fazei covas. Vocês vão cavar. Presta atenção que todo milagre, ele precede de uma atitude de fé. A bênção do Senhor depende da nossa fé. Não das circunstâncias. Não das circunstâncias. Não é do lugar que você está. Não é do lugar aonde você está, entendeu? Deus não depende do lugar onde você está. Deus não depende da circunstância que você está vivendo. A palavra fala que eles estavam no deserto de Edom. Deserto, árido, seco, sem vida, sem nada. Só que havia uma palavra. E Deus disse, fazei covas. Cavai, cavai, cavai. Deus não depende das circunstâncias para operar na sua vida. Deus não depende das coisas que aparentemente diante dos seus olhos parecem impossíveis. Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para você que a verdadeira fé não depende das evidências exteriores. Não depende daquilo que você está vivendo, mas depende da sua fé, porque a fé é a certeza a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que você está esperando? E a convicção de fatos que não se veem. É isso que Deus precisa. É você ter certeza que as coisas que você está esperando vai acontecer. E você ter a convicção dentro de você que aquilo que você não está vendo virá e se tornará realidade na sua vida. Cave, aonde você estiver, independente de qual lugar que você esteja, use a tua fé. Cave, cave nesse deserto. Deus não mandou um anjo cavar. Deus não fez um buraco aparecer no meio do deserto. A palavra fala, cave, cave e cave. E é o que Deus está falando para você. Eu não dependo das circunstâncias para operar.
Eu não dependo. Aonde você está, para mim, é indiferente. Eu tenho poder sobre todas as coisas. Eu só preciso que você faça nesse deserto vales, covas e mais covas, cave e cave. Senhor, mas está tudo árido, está tudo seco. De todo jeito que eu tento, não consigo. Deus está dizendo para você, você não vai sentir vento, você não verá chuva, porque normalmente, eu não sei você, não é? Mas para que um rio se transborde, ele precisa de chuva. Nenhum rio ele vai transbordar se não chover em excesso. E toda cova, para se encher, precisa que a água caia nela. Só que a palavra fala, através do profeta Eliseu, que vocês não vão sentir vento, que vocês não verão chuva. Às vezes você está querendo ver o vento. Às vezes você quer ver a chuva para encher o vale, para encher a cova. Mas o Senhor está dizendo, você não vai ver sinal. Você não vai ver nem vento, você não vai ver nem chuva. Mas, todavia, esse vale se encherá de tanta água que você vai beber, que todos os seus servos vão beber, os vossos gados e os vossos animais. Eu vou mandar água. Você está pedindo de uma forma e Deus vai fazer de outra. Deus só está te dando uma ordem. Faça o que Ele mandou você fazer, aonde você está. Independente do que você está vivendo, do que você está passando, cave as covas e deixa que o resto Deus irá fazer. Deixa que a água Ele vai mandar. A palavra fala no Salmo 107:35 que Ele transforma o deserto em açudes e a terra seca em fontes. Quem transforma? Deus. É Ele que vai transformar esse vale que você está vivendo em açudes. É Ele que vai transformar essa terra seca, onde os teus pés estão firmados, em fontes. Confia no trabalhar de Deus. Confia no trabalhar de Deus de todo o teu coração. Não te prendas ao teu raciocínio humano, porque se você se prender ao teu raciocínio humano, você vai ficar envergonhado. Deus não trabalha em cima de raciocínio, lógica humana. Deus trabalha em cima da fé. É você crer. Eu não estou vendo, mas eu estou convicto que Deus irá mandar chuva. De uma forma ou de outra, a água vai jorrar nesta cave, nesse buraco que eu cavei, nessa cova que eu cavei. Deus vai mandar água. Você está esperando de um jeito, você programou de um jeito, você até falou com Deus, eu quero que seja assim, Deus. Deus está falando, você não verá chuva, você não sentirá o vento, mas eu te garanto que esse vale, aonde você cavou, aonde você depositou a tua fé, vai se encher de tanta, mas é de tanta água, que você vai beber, você vai matar a tua sede, você vai saciar a sede dos teus animais, ou seja, vai ter para ti e vai sobrar. E a palavra fala, e isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. É pouco, porque o que Ele tem para fazer é muito mais daquilo que você está pensando. De maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ele estava dizendo para os 3 reis, os moabitas, sou eu que entregarei nas vossas mãos. Porque dependesse de vocês, vocês não conseguiriam. Se dependesse de vocês, vocês morreriam nesse deserto. Mas eu entregarei nas vossas mãos os moabitas. Vocês vão ferir aquelas cidades que são fortificadas, que significa tem muros, tem proteção. Mas como nós sabemos, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, tem muros, é fortificada, mas eu vou entregar nas vossas mãos. Vocês vão fazer daquela terra o que vocês bem querem. Vão cortar as árvores boas, vão tapar as fontes de água, vão danificar as pedras, todos os campos. Eu colocarei nas vossas mãos. Darei poder e autoridade para vocês realizar. Quando, pela manhã, eles foram apresentar a oferta de manjar, a palavra fala que eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Naquela noite, eu acredito que provavelmente, nas distantes colinas que lá havia, que eram colinas vermelhas, né? A terra de Edom era uma terra vermelha. A água, ela escorreu pelo leito seco do riacho. E ao lado
do qual o exército estava acampado, eles começaram a ver aquelas covas cavadas, cheias de água. E é isso que Deus está falando para você. Imagina se eles não tivessem obedecido à voz de Deus. Se eles não tivessem crido, eles não teriam cavados. E aquelas águas, a descer as colinas, elas passariam e elas não ficariam, não se empoçariam ali dentro. E Deus está dizendo, faça a tua parte, porque a minha, o impossível, pertence a mim. Ouviu? O impossível não pertence a você. O enviar a chuva, o enviar a água, não pertence a você. O que pertence a você é cavar os poços. A palavra fala em Isaías 48, 21. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. É o próprio Deus falando. Vejam, eu estou fazendo. Estou fazendo uma coisa nova. Já está surgindo aí. Vocês é que não estão percebendo. Você não está percebendo. Eu até no deserto, se eu quiser, eu abro um caminho. E eu coloco rios, riachos, naquela terra árida. Aqueles reis, eles não ganharam pela força. E se fosse pela sabedoria, muito menos. Pela inteligência, passa longe. Eles só tiveram vitória porque o assim diz o Senhor foi liberado sobre a vida deles. Eu tenho que entender isso de uma vez por todas, que o assim diz o Senhor significa, não é a palavra do homem, é o próprio Deus liberando sobre a minha vida. Não retrocederá, não falhará, porque aquilo que eu falei, eu irei cumprir. Você está esperando de uma forma, mas eu farei surgir. Somente cave os poços. Use a sua fé, porque eu irei realizar um milagre. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de providência. No deserto, sim. Deus é Deus de fontes. Deus é o Deus que faz brotar a água da rocha. A palavra fala que ele fez brotar a água da rocha para aquele povo que estava no deserto. Povo de Israel no deserto, quando fugia da face de Faraó. Indo para uma terra prometida, não havia água. E quando Moisés tocou na rocha, a água saiu da rocha. Brotou água para aquele povo saciar a sede no deserto. Deus faz milagres no deserto. Deus não faz milagres quando eu tenho capacidade de realizar. Deus não vai fazer milagres quando está no meu alcance. Está no meu alcance não é milagres. Só é milagres quando já não está no meu alcance. Quando eu já não posso realizar, quando eu já não posso tocar as minhas mãos, quando eu já fiz de tudo, já corri para um lado, já corri por outro, já perguntei a todos, já não dá. Aí Deus fala, para você, mas para mim nada é impossível. Vejam, eu estou fazendo, eu estou realizando, é coisa nova. Uma coisa nova está surgindo aí. Percebam. Abra os olhos e enxergue que aquilo que eu mandei você fazer, não deixarei você envergonhado. Sabe quando você não quer fazer algo? Você já imaginou, Deus, eu não vou fazer algo, se eu entrar nesse algo, eu vou entrar numa enrascada. Mas você é tão obediente que você obedece à voz de Deus. Aí quando você tá lá e você pensa assim, não, eu sei que Deus vai fazer algo por mim, mas parece que a coisa piora. Parece que cada passo que você dá, parece que tá piorando. Parece que em vez de progredir, parece que você pensa que está regredindo. Não. Confie. Continue cavando os poços, porque as águas vão descer das colinas e você não vai ver o vento, você não vai ver a chuva, mas quando você olhar para os seus poços cavados, você vai enxergar água lá dentro. Deus, é brincadeira, Pai. Eu obedeci a tua voz e parece que está tudo pior. O que o Senhor tem para mim? Porque eu não estou entendendo nada. Que confusão é essa que eu estou vivendo? Que vida é essa que eu estou vivendo? Deus está dizendo, continue cavando os poços, porque você não está vendo o vento, você não está vendo a chuva, mas a água você vai enxergar, o milagre você vai ver.
Quem é obediente à voz do Senhor não é envergonhado. Ouviu? Quem obedece à voz do Senhor, teu Criador, não será envergonhado. A palavra fala que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que querem ver o meu mal. Ou seja, todos aqueles que não têm temor a Deus. Porque você tem. E quem ficou envergonhado não foi o rei de Edom, não foi Jorão, rei de Israel, não foi Josafá, rei de Judá, foi os moabitas, foi o rei Mesa. E Deus está dizendo para você, quando eu libero a palavra, não há ninguém que possa segurar, não há ninguém que possa deter. Está preocupado aí, dizendo, Deus, você me abandonou, o Senhor me abandonou. Deus está dizendo, não abandonei. É porque você quer ver chuva, você quer ver vento, para ver os buracos, os poços cheios, mas você não precisa ver vento, você não precisa ver chuva, você precisa crer, porque eu falei que vou enviar e enviarei. Deus, ele é fiel nas palavras. Ele está aqui dizendo para você. Em Isaías 48 fala, 21, não tiveram sede. Está falando, sabe de quem? Do povo de Israel. Não tiveram sede quando eles... Quem conduziu? Quando ele os conduziu através do deserto. Foi Deus que os conduziu. Não foi eles que foram pelas perninhas, pela inteligência, não. A palavra fala que quando ele os conduziu através do deserto. É Deus que te levou no deserto e é Deus que vai te dar água no deserto. É Deus que te colocou nessa situação e é Deus que vai te tirar dela. É Deus que te permitiu essa enfermidade e é Deus que vai te dar a cura. Há alguma coisa impossível? Há alguma coisa demasiadamente impossível ao teu Deus? Deus está dizendo para você, fui eu que te conduzi ao deserto. Não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez água fluir, jorrar da rocha para eles. Fendeu a rocha e a água jorrou. Quando você menos esperar, quando você pensar assim, já tô com sede, já passou 7 dias, meus animais vão morrer, toda a gente vai morrer, vou morrer também. Deus vai e fala, cava, usa a última força que você tem, porque a água vai jorrar. E vai matar a sede, não sua, mas dos seus animais, e ainda vou entregar os moabitas nas vossas mãos, porque é pouco ainda o que eu estou fazendo. Deus está dizendo para você, eu dependo da tua fé para agir na tua vida. Eu não dependo das tuas circunstâncias. Eu não dependo do lugar onde você está. Se está no monte, se está no vale, se está no mar, se está fora do mar. Eu não sei onde você está, mas eu estou dizendo para você, Deus não depende do lugar onde você está para mudar a tua história. Deus não depende da circunstância que você está vivendo para mudar a tua vida. Deus depende da tua fé, porque através da tua fé é que Ele pode operar o milagre. Sabe que é muito comum nos países do leste, e particularmente nos desertos da Arábia, estar lá em falta de água. É normal, é desértico, é escasso, né? E você sabe que quando não tem água, os animais sofrem. E uma coisa que eu estava lendo e achei interessante, que quando eles estão no limite deles, eles pegam os camelos, que é o último recurso que eles têm no deserto, e eles cortam a barriga do camelo e eles começam a tirar do estômago a água que é depositada, porque eles têm um depósito, os camelos, para seguir viagem no deserto. Se preciso for, Deus te manda o escape, Deus te manda um camelo para você abrir a barriga e tirar a água, mas que haverá água nesse deserto, Deus está dizendo para você, eu te garanto que haverá. Presta atenção que Deus está dizendo. Eu falo presta atenção porque tem gente que é desatenta, né? Só quer ouvir partes boas. As partes que não interessam, deixa de lado. Deus está falando a mensagem toda. Eu estou falando com você. Está surgindo coisa nova. Estou fazendo coisa nova. No deserto é que eu trabalho. No deserto que eu mando a providência. É no deserto que eu entrego os moabitas nas vossas mãos. É no deserto que eu te capacito. É no deserto que eu te coloco, te dou resistência. Porque enquanto você está na vida mansa, você não tem resistência. Mas o dia que você vai para o deserto, você começa a ficar atento com as circunstâncias. Você começa a usar mais a inteligência, usar a cabeça. Porque se Josafá tivesse inteligência, jamais teria passado pelo deserto de Edom. Teria consultado primeiro ao Senhor para perguntar ao Senhor o que ele queria, por onde eles deveriam passar. Porque se você sabe, quando o Senhor conduziu o povo de Israel pelo deserto, a palavra fala que a roupa
A roupa não desvanecia no corpo, não estragava no corpo. Os sapatos eram iguais, as sandálias continuavam, andavam, e as sandálias estavam lá. E os meninos cresciam e as sandálias cresciam junto com os pés dos meninos. Então Deus, ele sempre enviará providência, porque se é ele que te conduziu no deserto, ele também vai te conduzir no lugar da vitória. Ele vai te levar para o repouso, para o lugar onde que você pode descansar o teu coração. Confia no Senhor, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu sei que a jornada não é fácil, o caminho não é fácil. Os julgamentos como se diz, são os primeiros a bater na tua porta e querer participar. Mas Deus está dizendo para você, olha para mim, confia em mim, porque não preciso te dar nem chuva e nem vento, você não precisa ver, você só precisa cavar e confiar que quando você olhar, você enxergará as águas nesses poços. Ele é o mesmo Deus que quando Isaac cavava, os poços jorravam. Ele é o mesmo Deus que quando Moisés tocou na rocha, saiu de lá água. Ele é o mesmo Deus que visitou aquela mulher rica que não podia ter filho. E Eliseu lançou uma palavra na vida dela, ela gerou um filho. E depois aquela criança morreu, foi o mesmo Deus que deu o filho, permitiu a morte, mas foi o mesmo Deus que ressuscitou a criança. Você acha que Deus muda? Eu não acredito nisso. Deus não tem mudanças, Ele não muda, Ele não é inconstante como nós somos. Ele é um Deus constante, Ele é um Deus contínuo, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que cuida do seu sim aqui na terra. E quem brinca, Ele não é um Deus de brincadeira. Quem brinca com Deus tem consequências. Quem brinca de ser servo tem consequências, porque Deus não é Deus de brincadeira. Deus conhece as nossas falhas, mas Deus também sabe quando nós gostamos de falhar. Deus conhece o nosso interior e sabe muito bem quando nós afastamos o nosso pé do mal, mas quando nós temos prazer em colocar o nosso pé no mal. Então, Deus não brinca. Ele é fiel. Guarda essa palavra no teu coração nesse dia. Você não está entendendo nada, você está no deserto, Deus me trouxe para cá e eu vivo essa vida, eu não sei o que eu faço. Deus está dizendo para você, você não precisa ver, você precisa acreditar que eu sou o mesmo Deus que estou te guiando no deserto, eu sou o mesmo Deus que vou enviar água para você chegar lá do outro lado. Amém?